Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast. Seja muito bem-vindo ao Diário de Vacaria. Estamos mais uma vez reunidos em torno dessa mesa para justamente acelerar bastante. É hora do Acelera Diário e para isso vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Digão. Digão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Grande Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ligadão aí no Acelera Diário, nosso programa número 26, cara. 26 programas, Lucas. O que tu achou, cara? Somos guerreiros, hein? Cara, a gente tá indo longe, hein? Isso é importante, acho que hein? Sim, né? E cada vez trazendo um assunto novo, um motivo novo, sempre baseado e voltado nessa questão tão legal que é o acelerar e curtir essa vida sobre rodas, indiferente do número de rodas que temos, você vai estar curtindo. Cara, quero mandar um abração, Lucas, não posso esquecer, meu irmão Magno, lá de São Paulo, cliente não, eu tô acostumado a falar cliente, né? Mas não deixa de ser um cliente também, nosso espectador lá de São Paulo, pediu para mandar um abração lá pro amigo dele, que tem uma Kombi antiga lá, sabe, Carmelo, alguma coisa assim. Mano, se eu errei o nome, tudo bem. Mas muito obrigado da audiência de vocês. Tá sempre curtindo o Acelera lá na Grande São Paulo, terra que você conhece muito bem, né? Cara, gosto demais de São Paulo. Digão, sabe? Me lembrei da Kombi. Digão, uma das coisas que é bacana de a gente falar e que tem acontecido, esse é o 26º podcast que a gente está falando. Cara, cada semana a gente traz assuntos que ajudam a gente a esclarecer dúvidas, falar sobre realidades que fazem parte não só do ponto de vista histórico da nossa cidade, mas também a gente está falando sobre o dia a dia, sobre situações. Assim como a gente falou sobre seguro, hoje a gente traz um programa incrível que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas. De quem que a gente está falando, Digão? Então, meus amigos, a gente fala muito aqui, né? Vou pegar meu carro, vou pra estrada, vou pegar minha moto, vou sair passear, vou para um lado, vou pro outro. Mas pode acontecer de dar um perrengue no meio dessa situação, né? Uma pane mecânica, faltar uma gasolina, enfim, série de coisas. Você, de repente, não pagou o documento do seu veículo, não pagou o imposto, né? E aí, nesse meio tempo, quem que entra aí para salvar a lavoura, tirar você do pepino? Pessoal da ERB Guinchos está aqui. Dá um salve aqui especial aqui pro meu amigo Ivo Salvador. Ivo, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão falando aqui, o Digão e o meu amigo Lucas, né? É um prazer estar com vocês aqui no Diário de Vacaria. Tá eu e meu sócio Diego aqui, representando nesse momento a ERB Guinchos, que por sinal esse ano, Digão e Lucas, estamos completando 25 anos de caminhada. Olha só, rapaz, 25 anos de jornada, anos, meu. 25 anos. Uma empresa que a gente adquiriu ela andando, né? Compramos ela em 2017 e atualmente já estamos com 8 anos, né, de caminhada, né? Mas a empresa, no geral, tem 25 anos. Uau, que maravilha. 25 anos. A gente foi fazendo vários melhoramentos de frota, de funcionário, adquirindo mais caminhões, né? Então, esse ano, nossa empresa realmente está de parabéns. Que bom, e não podemos deixar também, né, de saudar aqui nosso amigo Diego Molon. Diego, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra participar com vocês aqui. Parabéns pelo 26º episódio aí. Obrigado. Se Deus quiser, vai ter muitos e muitos ali. E espero que com a nossa colaboração com vocês consiga esclarecer dúvidas do andamento, do funcionamento da nossa empresa, com quem a gente trabalha, para quem a gente presta serviço. Então, acho que vai ser bem legal. Sabe que uma das coisas bacanas, Diego e Ivo, que eu acho que é legal a gente construir, falar sobre isso, é entrar na questão, inclusive, do Detran, mas para isso, antes de a gente chegar na fala do Detran, a gente queria primeiro conhecer um pouquinho da história de vocês. Como que começa, como que a ERB chega na vida de vocês e como que é a atividade do dia a dia? A gente faz parte a gente está com a empresa desde 2017, daí para nós foi foi difícil, porque eu atuava numa área, o Ivo também outra área, a gente teve que aprender a lidar com que o pessoal chama o guincho, a gente tem que resolver o problema dos outros, resumindo, sabe? Então, no início foi difícil, a gente sofreu um pouquinho, mas graças a Deus pegamos o jeito. Hoje somos referência na região, inclusive no Detran, somos um dos melhores pátios que tem no Rio Grande do Sul, é nós. Então é fruto do nosso trabalho, sabe? E experiência a gente vai adquirindo com o tempo. Cada caso que acionam nós é diferente. Então não existe uma regra para nós chegar lá e fazer, vá lá e faz. Não, chega lá, vê o que tem que fazer, tenta resolver o problema do nosso cliente.
Legal. Esse é o nosso Uma, objetivo. uma das coisas, pelo que eu estava entendendo, Diego, me corrija se eu estiver errado, Ivo, que quando a gente fala de RB Guinchos, a gente tem como se fosse operações distintas, né? Tem o lado de uma empresa que presta toda a parte de guinchos, de içamento, toda uma estrutura, e tem também dentro da RB, né, ou conectado à RB, a questão toda de ter esse credenciamento no Detran, tanto para o guincho quanto para o pátio. É isso mesmo, Ivo? Sim, nós temos vários tipos de serviço, né? Uhum. Uma que é o Detran, que é essa parte de fazer socorro, de atender acidente, etc. E a outra parte que é a parte operacional que a gente faz, içamento com guindastes, temos plataforma para carro pequeno, temos a cegonha que é para transportar 6, 7 carros de uma vez só, tem a parte dos MUC, né? Nós temos 5 MUC para suportar bastante peso, né? Temos as plataformas pequenas, então são vários tipos de serviço que a gente tem e também temos a parte do Detran, que é a parte de atender acidentes, né, Diego? Tu que sabe mais dessa parte. Para o pessoal entender, assim, ó, a RB Guinchos, ela presta serviço para pessoas físicas, empresas de forma particular, e a gente é cadastrado no Detran. Daí, como que o Detran trabalha com nós? O órgão responsável ali, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, eles acionam o 0800 do Detran. Daí o Detran aciona o guincho. Então, não é a polícia que entra em contato com nós. Então, eles acionam o Detran e o Detran aciona o guincho da vez. Vacaria tem 2 guinchos cadastrados no Detran para fazer as remoções. E o Detran aciona cada vez um. Entendi. Então, tem 2 empresas que prestam serviço aqui, nós somos umas. Então, eles acionam o guincho da vez. E o Detran, ele é muito rigoroso, certo, em cada vez chamar um. Ele não, tipo, se o agente solicitar uma remoção e no mesmo local surgir outra, e ele tentar passar para o mesmo guincho que já foi acionado, não. O Detran aciona o outro guincho da vez. Isso é uma coisa muito Ficar justo, no caso, justo né? para as empresas cadastradas, né? Muito bom. Aí eu acho que uma das coisas quando a gente começa a falar desse horizonte, sabe, Digão, a gente começa já a ver situações que acontecem no dia a dia, né? Principalmente eu Isso. que acompanho essa questão dos acidentes, as primeiras dúvidas eu acho que surgem, eu acho que a gente tem que aproveitar a presença do Diego, do Ivo para esclarecer, é aquela situação assim, acabou de acontecer um sinistro de trânsito, né? Pô, quem que vai orientar ali, né, o condutor dos veículos? É a PRF, se pode acionar o guincho ou não? É a seguradora? Ou é a pessoa pegar o telefone? Ah, mas eu sou amigo do Diego, já vou ligar para o Diego. Diego, começa por aí. Como que é o caminho para isso tudo, Vamos falar a sequência? em acidente, tá? Uhum. Vamos dar um exemplo. Se o acidente foi numa rodovia federal nossa, que é, por exemplo, a BR-116 ou a BR-285, quem vai determinar, quem vai fazer na hora, se vai acionar o Detran para fazer a remoção ou vai liberar para o proprietário chamar de forma particular ou seguro, é o agente que está no local. No caso, a Polícia Rodoviária. Vamos dizer, a Polícia Rodoviária no caso. Uhum. Ela que vai determinar na hora se, por exemplo, se deu um acidente com lesão, eles acionam o Detran porque conforme a lesão a pessoa pode vir a óbito ou não, e o carro tem que passar por perícia. Então esse carro é recolhido para o pátio para que, se for necessário fazer uma perícia, tá lá o carro nas condições que entrou para não ter. Vamos dizer, o carro estava com os pneus ruins e ocasionou um acidente. Se o cara for para casa do cara, o cara pode agir de má fé e trocar os pneus. Não, lá no pátio não. O carro vai do jeito que ele entrou, fica lá até fazer a perícia. Os peritos vão identificar a causa do acidente ou Sim. não, sabe? Se no local do acidente, lá, algum dos veículos tiver com algum problema administrativo, por exemplo, documento vencido, Uhum. o carro vai preso no pátio por causa do documento e não por causa do acidente para perícia. Sim. Então são coisas que acontecem muito, sabe? E bem nessa linha, de perguntar para o Ivo, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas se deparam com alguma situação complicada, né? Vamos pegar, por exemplo, um caso mais grave, que é o caso de um acidente mesmo, né? Mas, de repente, a pessoa é abordada numa blitz, tá? Dentro da cidade ou fora, assim, né? E, por algum motivo que o agente da lei ali constatou, também pode ocorrer essa questão do carro ter que ser Recolhido. recolhido, né?
Acontece, de repente, até para deixar para o pessoal, esclarecer para o pessoal que está em casa, que quem está prestando o serviço de fazer o recolher o veículo, no caso ali que está com uma irregularidade, alguma coisa assim, esse trabalho compete no caso, a empresa, né, de guinchos que é autorizada e credenciada ao Detran para poder prestar esse serviço, correto? Correto. Então eu queria que só, de repente, o pessoal de casa entender que não é, de repente, o pessoal entender que não é a empresa, não é o guincheiro, não é que é o culpado, é ele que está penalizando, no caso ali. Ou vai dizer que de repente isso não acontece, Ivo? É uma boa pergunta, porque o cara que sofreu o sinistro ali, uma batida, o documento atrasado, uma coisa nesse sentido, ele acha que de repente a ERB ou o nosso concorrente que vai lá oferecer o serviço. Não, como já foi dito anteriormente aqui, o guarda aciona o Detran de Porto Alegre e Porto Alegre distribui o serviço. Então, assim que a ERB vai no local para prestar serviço, chamado pelo Detran e não pelo consumidor final. Sim. E aí, quando acontece essa situação de ter que recolher, a gente está tratando, vamos supor, de um veículo que no caso, é um bem de uma pessoa, né? Indiferente do que é o bem, enfim, valores, não, longe disso. Mas é o bem de uma pessoa, né? E eu acredito que a empresa também, ela acaba tendo que fazer um controle, uma análise daquele bem que está sendo recolhido, né? Porque às vezes o cara fica pensando na situação, meu carro foi guinchado aqui, estava de um jeito. Fui retirar lá no guincho, estava de outro. Como é que funciona isso? Muitas vezes nós somos questionados por isso, mas assim, se não me engano, 2017, 2018, o Diego está aqui para me corrigir, foi implantado no próprio Detran o sistema de foto no local. No local do acidente são tiradas 8, 10, 12 fotos, se não me engano, para que quando o cliente vai retirar o veículo no guincho, o veículo esteja nas mesmas condições que nós pegamos no local. Ou seja, se o veículo tem um risco no paralama, ele vai estar igual no mesmo dia. Ou se o veículo tem meio tanque de combustível, tirado foto do combustível, é tirado foto da parte do step ali, chave de roda, essas coisas, tudo. Bateria, tudo aparece nas fotografias, fica registrado na ERB e também no Detran. A gente usa um aplicativo no celular que quando tu tira a foto fica o horário, a localização, tem até as coordenadas geográficas para tu provar que naquele horário da foto estava naquelas condições. Mas uma coisa que é importante a gente falar, claro, cara, teve uma evolução gigante nisso aí, né? Até há um tempo atrás existia um cenário completamente diferente, né, Diego? Sim. A partir do momento que a gente começou a fazer todo esse registro, cara, antigamente era uma realidade muito diferente, né? Hoje em dia a gente está vendo que o processo todo ele é muito mais seguro, ele é muito mais rápido, ele é muito mais organizado, né? Sim, mudou tudo, né? Até agora, esse próprio próximo fim de semana aqui, segunda, terça e quarta, vai ter um evento em Gramado destinado aos Detrans do Brasil inteiro, que estão discutindo formas de se adequar. Porque hoje em dia, uma vez o Detran faz bastante tempo que presta remoção, mas hoje em dia está vindo o carro elétrico. Como agir na remoção desses carros? Até isso, né? Não é só tu chegar lá e botar para cima, entendeu? Então tá tendo estudos de como agir corretamente dessa maneira. Então tem eventos, simpósios no Brasil inteiro, onde tem um sindicato dos CRDs que fazem parte do Detran, que estão à frente e estão discutindo isso aí. Até eles entrarem em contato com nós, convidando nós para fazer parte da diretoria junto com o sindicato, em busca de melhor tratar nossos clientes, vamos dizer assim, sabe? Aperfeiçoar. Oferecendo cursos, porque os carros mais modernos ali, tipo, hoje, você vê muito hoje um caminhão rebocando um veículo com um carro na asa delta pendurado atrás, as rodas atrás rodando. Os carros elétricos já não pode. O carro tem que andar em cima da plataforma. Então, tu pega uma pessoa, um guincheiro que não tem esse conhecimento, vai dar um baita problema, um baita prejuízo. Imagina. Então, a gente está participando desses eventos ali, buscando melhorias para atender o nosso cliente. Até por uma remoção que o Detran aciona,
primeiro que eu vou dizer assim, ó, porque quando a gente faz a remoção por um motivo administrativo, que a gente diz, que é documento vencido, mau estado de conservação, o pessoal fica muito bravo. Que guincharam meu carro. Então imagina, ele já tá brabo porque guincharam o carro e o guincheiro fez a remoção errada e danificou o veículo dele. Bah. Então agrava uma situação, tá? Porque não é só ele regularizar a situação do carro administrativamente para liberar, e daí tem aquele problema que daí nós, a empresa cadastrada, por exemplo, nós somos responsáveis Pelo processo de guincho. Se eu vou guinchar o teu carro, Digão, eu estraguei teu carro, o Detran, ele não tem nada a ver com de eu ter estragado o teu carro. A responsabilidade é minha. Perfeito. Eu tenho que informar o Detran que aconteceu um sinistro, tal, mas eu tenho que me resolver com você. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque o Detran, senão, como é que dizer, vira uma chorna, vamos dizer assim, porque o pessoal estraga coisa, o Detran não. O Detran te dá as formas de trabalhar, ele é muito exigente nas portarias para você ser certo. Sim. Então, a responsabilidade da remoção, não só para o Detran, um carro pelo seguro, um carro de forma particular, a responsabilidade na remoção de evitar que aconteça algum dano a mais que já tenha sido acontecido, no caso do acidente, é nossa, sabe? Inclusive, nesse Muito ponto, bem. eu queria te perguntar, Diego e Ivo, quais são os cuidados que vocês precisam ter para quando os veículos ficam sob custódia de vocês? Tem uma exigência do Detran no sentido de entrou no pátio, e agora? Como que fica ali no pátio? O Detran exige no nosso pátio segurança, para não acontecer, entrarem, roubarem, né? A iluminação, tá? A gente tem monitoramento lá, a gravação dos vídeos que o Detran exige é 30 dias. Então, por 30 dias os carros lá são monitorados. Aconteceu alguma coisa, tu tem 30 dias para verificar se aconteceu alguma coisa dentro do pátio ou não. A gente tem uma bateria de fotos que a gente tira quando faz a remoção e quando chega no local, dizendo, ó, para provar na hora de liberar o veículo que o carro está sendo entregue nas condições. O que o Detran exige? Que a gente recolha o veículo, guarde e devolva da forma que ele entrou. Nas mesmas condições. Das mesmas condições. Entendeu? Se o carro está lá há 10 anos, nós vamos devolver nas mesmas condições que ele entrou. Salvo que, nesse caso, em 10 anos, deterioração por causa do tempo, coisa errada, a gente não tem fadiga natural do carro. Não tem culpa porque o carro está lá. O cara não liberou o veículo porque foi um processo de crime, por exemplo, que a justiça demorou para liberar. Mas a gente tem o compromisso de entregar ele. Se ele entrou com a bateria marca X, tem que sair com aquela bateria marca X. Certo. É com o rádio, sair com o rádio, os pneus que ele entrou. Sim. Essa é a condição que o Detran determina para nós. Os veículos ficam expostos ao tempo, né? A chuva, ao sol, assim, então pode ser danificado por chuva de pedra, intempéries da natureza. Claro. Mas ele tem que estar nas mesmas condições que o profissional foi buscar lá no local do acidente. E as fotos que a gente tira, né? Ivo, bem nessa linha, né, a gente está falando, por exemplo, de infraestrutura, no caso, né, da empresa. E de repente falar para nós, porque a RB agora, há pouco tempo, vocês mudaram a sede da empresa, né? Para um lugar maior, mais amplo, e eu acredito até pelo fato de nós nos conhecermos, onde antes era o depósito de vocês ao lado da empresa onde eu também trabalho, né? Sim. A questão de limitação de espaço, né? Como é complicado poder lidar com isso. O Diego também falou no começo da nossa conversa que a RB Guinchos está tendo assim bons olhos a nível de Detran, enfim, tudo, por causa da estrutura, né? Como um todo. Então, de repente, daí explicar para nós, o pessoal, né? Como que está sendo hoje, como está a RB hoje montada. Quer ver, Diego e Lucas, nós adquirimos essa empresa em 2017 e no mesmo instante que a gente adquiriu a empresa, se viu a necessidade de adquirir um pátio maior, né? Maior e também num local que não fosse longe da cidade, porque daí o Detran não ia aceitar, né? Um pátio longe, 10 quilômetros de Vacaria, ficaria difícil para nós, para os trabalhadores, para os funcionários, para os colaboradores, chegar até o local e também para os clientes que fossem lá retirar um carro de um acidente ou de um IPVA atrasado, coisa assim. Então, desde 17, quando entramos lá, a gente tentou comprar um terreno. E foi, acho que em 22, né, Diego, que nós conseguimos comprar um terreno numa área nobre, uma área que vem em crescimento, aqui na Júlio de Castilhos, como todo mundo sabe. Ali a gente adquiriu um terreno ali de 8 hectares, né, Diego? Isso.
E atualmente nós fechamos 3 hectares, 30 mil metros. Então, assim, tem um pátio bom, um pátio aí que suporta, acho que aqui uns 4, 5 mil veículos, né, Diego? Hoje nós temos dentro do pátio aproximadamente 800 carros. Nossa senhora do Tem- céu, tem é oito- muito carro, Tem cara. 800 carros no pátio ali. E suporta, temos mais espaço aí para mais uns 3 ou 4 mil veículos, sem aumentar na área que a gente tem atrás do nosso pátio, uma Sim. área maior ainda, né? Uhum. E ali, graças a Deus, a gente construiu 2 pavilhões com uma infraestrutura muito boa, com sala para os motoristas, banheiro só para os motoristas, banheiro só para as meninas que trabalham no escritório, banheiro para deficiente, que é exigência Sim, do sim. Detran Só também. para quem vem liberar o carro, tem a sala de espera Sala para de eles, espera. banheiro para eles, tudo Uhum. certinho. Área de estacionamento para clientes, área de estacionamento para deficiente físico. Joia. Então, assim, a gente fez uma infraestrutura lá para muito tempo, graças a Deus, está dando certo. Que bom, né? Muito bom. Ivo, tu estava comentando sobre a questão aí de ter 800 carros no pátio, aí surge uma dúvida, né? Como que funciona esse processo de, tipo, um dia esse carro sai dali, quanto tempo um carro pode ficar até, né, digamos que assim, num depósito como esse? A vida toda? Como que funciona? Depende da situação que ele entrou lá, depende do crime, né? Depende do tipo de situação que ele entrou lá. Tem carros que estão lá, ó, Diego, há 5, 7, 8 anos, né? Tem carro que de quando iniciou o guincho está lá. Mas o que determina o carro no tempo do pátio, a lei determina que a partir de 2 meses o carro está apto a leilão. Aqui o Detran do Rio Grande do Sul está acontecendo leilão, o carro com 6 meses vai a leilão. Mas, por exemplo, carros que têm restrições de penhora, causas trabalhistas, essas coisas, não vai a leilão, porque ele já está penhorado, é destinado Reservado a tá lá. para. Uhum. Só que restrição, demora né? muito esse processo da parte do cara tá preso para liberar lá, às vezes o cara não sai mais porque o custo dele lá fica muito alto. Sim. Por mais que seja todos os carros presos Uhum. no guincho que é cobrado diárias, é limitado em 6 meses. Ah, olha aí. Então tem carro que tá há 10 anos lá, por exemplo, mas quando ele for liberar, se ele tiver que pagar, os últimos 6 meses. Tem uma lei que determina isso aí. Então não é cobrado a vida dele inteira lá, sabe? Porque Interessante, não, imagina, né? E pegando, sim, pagar 5, 2, 3, 10 de anos multa lá. eu já sei que tem carros que valem mais que as multas valem mais que o carro. E pegando o gancho de pagar, né, estadia e tal, isso aí é feito pelo Detran, não tem nada de taxa que seja cobrado que vá para a IRB Guinchos. Inclusive, a gente nem pode receber taxa nenhuma lá. O que a gente faz, né, Diego, é imprimir o boleto que a pessoa vai num banco, Uma instituição financeira cadastrada cadastrada e pagar. Olha, isso é muito importante até para o pessoal entender. O que a gente recebe de serviço bom. lá é referente àquele serviço que eu falei anteriormente, Claro. de guindaste, de multa, aquele serviço que a gente faz. Uma Que pessoa não envolve a que não- remoção do Detran. Não envolve o Detran, né, Ivo? Muito bom. Porque eu volto a bater na mesma tecla que às vezes, dependendo da situação, até pelo calor do momento, às vezes, dá um exemplo, um digão da vida aí tomou umas cervejas a mais aí e a Blitz pegou e removeu o carro, né? E aí não adianta, não é a empresa do guincho, a RB, ou seja, outra empresa que for, não é ela a culpada por aquilo estar acontecendo, né? Sim. Não é isso que o bom senso que o pessoal tem que ter, dizer, ó, alguma infração você cometeu, um veículo, enfim, tá ali com alguma restrição, alguma coisa que fez o fato gerador, né, para fazer. Sim. E a empresa, na verdade, acaba nesse meio tempo tendo que, dentro da sua possibilidade, prestar um serviço de qualidade, né, informando, correto? Ajudando naquilo que for possível, como tu falaste agora, a gente não pode receber aqui, mas tá aqui o que tu precisa pagar, ó, paga isso aqui Exatamente. e traz para nós aqui, enfim, que aí o processo, enfim, deixar as coisas claras, transparentes, né, para amenizar um pouquinho essa situação, né? Exato. Muitas vezes o cliente, como foi dito no calor ali, o pessoal vai lá e acha que nós que ditamos as regras. Não, isso vem pelo Detran. Por exemplo, o carro entrou lá por mau estado de conservação. O carro estava com os pneus careca. Não é a IRB que vai exigir, entendeu? Fica uma restrição lá que o cliente, né, Diego, ele tem que sair de lá, colocar os pneus e ir lá mostrar para o guarda que autuou ele. Claro. Senão fica, na próxima... Eu preciso fazer um gancho. Eu vi esses dias um negócio que o brasileiro é incrível, né? Alguns brasileiros, no caso, são incríveis. Aí tinha uma fila de vistoria do Detran. Isso não foi no Rio Grande, foi em outro lugar, né? E tipo, a fila do Detran tava lá 2 quarteirões para frente, né? E antes desses 2 quarteirões, uma borracharia.
Aluga o pneu para vistoria, R$50. Dinheiro é fogo, né? Ó, que vai ter gente em Vacaria fazendo. Uma das coisas que eu acho que é importante de falar, sabe, Digão, que pelo menos eu tenho registrado, acompanhando isso, quando dá aquela zebra de um sinistro de trânsito, até queria que o Diego explicasse um pouquinho, o Ivo também. Pessoal, o guincheiro acaba indo além das atividades dele, né? Ele acaba chegando lá muitas vezes ali no momento que a pessoa está um pouco nervosa e tal, às vezes ela conversa com o guincheiro. Então, tem um preparo por parte de vocês, uma orientação para como que o guincheiro deve se portar naquela situação que ele encontra lá? É uma situação difícil, uma situação complicada, porque, como é que eu vou te dizer, tu chega num local lá que tem um acidente com óbito, aqui na nossa região aqui, a maioria das vezes já não tem mais o corpo da pessoa falecida lá, tá? Uhum. Mas já aconteceu de nós chegar no local e ter que aguardar. Como é que eu vou dizer? A gente procura dizer, ó, às vezes no calor lá, o guincheiro quer ir lá fazer o serviço, não pode fazer, e um familiar, às vezes a gente não sabe que o cara é familiar, sabe? Então a gente procura dizer, ó, vai lá, tenta ajeitar, conversa de boa, se te pedirem, para não criar uma situação ruim. Mas lá, na hora da entrega do veículo lá, que o pessoal vai pedir informação no escritório de como fazer a liberação do carro dessa pessoa que veio a óbito, lá eu acho que lá sim o pessoal já se acalmou e eles querem às vezes desabafar com a gente. O cara aconteceu, conheci, o cara era gente boa, fulano, trabalhador, não sei o quê, que fatalidade, o outro lá bebeu, foi o culpado, tirou a vida do meu amigo, Conhecido, sei lá, né? conhecido, sabe? Então, lá no escritório acontece mais no escritório esse caso de estar com a pessoa emocionalmente um pouco abalada do que no local. Porque normalmente no local do acidente aqui, quando acontece o sinistro, que tem óbito, às vezes a polícia não conseguiu nem identificar quem é a situação da pessoa que está lá dentro, se realmente era o proprietário do veículo ou não. Sim. A polícia já sabe de que veículo é e o proprietário, mas eles não sabem se é a pessoa. Então, a maioria das vezes no local aqui em Vacaria, na nossa região aqui, a gente não se depara muito com um familiar, sabe? Ok. Mas já aconteceu de nós ter que fazer uma vez uma remoção pelo Detran. O Detran acionou nós num acidente dentro da cidade que o caminhão, o cara foi fazer uma ponte de bateria e o caminhão pegou e esmagou ele contra o outro, na frente da casa da família. Poxa. Daí nós tivemos que ir lá com o caminhão com o muque para poder puxar ele, puxar o caminhão com cuidado, porque é uma situação grave, difícil, porque tu imagina o nervosismo do operador, chegou lá, tem que erguer a lança para cima e girar para a esquerda. Cara, no nervosismo tu pode cometer atrapalhar um pouquinho, sim. apesar que o cara já tava falecido, né? Mas só que tem que, imagina o familiar olhando, graças a Deus, quando for lá, deu tudo certo, sim, mas é uma situação complicada, naquele momento tu tem que delicado, né? tirar o veículo para poder ajudar os bombeiros ou o pessoal da funerária lá para fazer a remoção do corpo, sabe? É uma situação difícil, viu? Uma das coisas que eu acho bacana também a gente falar, sabe, Digão, que como o Diego estava falando, o caso, na verdade, o guincho, ele é um serviço de emergência, né? Claro. A gente está falando do carro que estragou e tudo mais, mas nessas situações, várias situações que o guincho acaba passando, ele é, na verdade, um apoio do Corpo de Bombeiros. Isso acontece com frequência? Na verdade, se eu parar para pensar, um serviço de guincho hoje é essencial. Tanto, vamos supor que dá um acidente que tranca uma rodovia, que tem que ligar, vamos dizer que uma ambulância em Vacaria tem que sair para levar um paciente de Vacaria a Caxias do Sul. E nisso dá um acidente no meio do caminho. Então, tu imagine não ter guincho para ir lá fazer a remoção. Ajudar a liberar o quanto antes. Né? Então, um dos principais serviços que o Detran presta ali, nesse caso que a polícia aciona, é a polícia acionar o guincho cadastrado pelo Detran para ir lá remover a rodovia para o trânsito fluir. Então, você imagine, vamos dar um exemplo, uma seguradora, tá? A seguradora tem vários cadastrados na região e muitas vezes a seguradora, o orçamento para fazer tal remoção de tal veículo. A remoção custa X reais. Daí ele vai ligar no outro, e no outro, e no outro, para ver quem vai por menos.
O Detran não, ele aciona o guincho da vez, tu vai lá e remove, faz o trânsito aí. serviço. E tu imagine um caso, por exemplo, que daí saiu ambulância de Vacaria, chegou em determinado período da estrada, na Campestre, por exemplo, não consegue cruzar por causa do acidente, porque está esperando acionar um guincho que vai fazer mais barato para ir fazer a remoção. O cara morre. Então, assim, é de extrema importância o serviço que não só o nosso guincho, mas todos os guinchos cadastrados no Detran independente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ele está disponível porque a polícia acionar, você ir lá e fazer o trânsito, liberar e fluir. Diego, Sabe? Isso é muito importante. nós estava até em off aqui, pessoal, nós estava comentando, né? Nós tivemos um caso, e se eu não estou enganado, acho que faz um ano atrás, aqui em Vacaria, de um acidente bem sério com caminhões que foi ali perto do Bela Vista, no quilômetro 13, se eu não estou enganado, né? Onde os caminhões, né, bateram, 3 caminhões e tudo. E eu lembro, até o Lucas comentou agora desse negócio de trancar a estrada e tudo. Cara, mas se eu não estou enganado, foi acho mais de 10 horas passou trancada a BR-116 em Vacaria. Foi nós que atendemos aquele acidente ali. Eu não me lembro agora bem, mas foi alguma coisa que demorou por causa da carga. Ah, sim. Porque envolve um acidente de carga de produto químico, por exemplo. Você não pode chegar lá e no meio do produto químico caminhar lá, tentar fazer remoção, botar a mão, porque tu não sabe que produto que é. Sim. Então tem que esperar um órgão que vai lá, no caso químico é a FEPAM, se não me engano, ela vai lá, vai isolar a área, vai chamar uma empresa especializada para retirar aquele material que não haja risco para outras pessoas. Isso aí. Ou que dê vazamento, que tem uma nascente de água, um riacho perto também. Tudo isso aí. Não, mas, né, e pegando bem esse gancho desse acidente que aconteceu ali, que também acho que teve óbito também, né? Teve. Cara, a BR-116, ou seja, Ela trancou o elo de ligação, né? Trancou. Eu lembro até porque nós estávamos num encontro carro antigo em Lages, e daí nós ficava perguntando, e aí como é que vamos fazer para voltar para Vacaria amanhã, no domingo, né? E aquilo se estendeu, mas Lucas, você fez cobertura? Eu fiquei o dia inteiro lá trancado. Eu acho que liberaram domingo de noite, olha. O pessoal tentou desviar pelo passo da areia ali, atolou, trancou caminhões, até os caminhões não andavam nem pelo desvio. Tu veja o quanto influencia, né? Porque aí nesse caso até é interessante a gente ver assim, porque os carros pequenos estavam todos passando quando surgiu o caminho do desvio, né? Sim. Mas aí o que acontece? Teve 2 caminhões que caminhões grandes, resolveram pegar um desvio pequeno, cara. Aí trancou tudo. Não adianta. Não é desvio feito para isso, quando a né? gente foi acionado para fazer essa remoção, foi no domingo de tarde. A partir do momento que acionaram nós para fazer a remoção, foi o tempo de pegar os caminhões no pátio, chegar lá, não deu 1 hora, estava liberado. Só que ele teve esse trâmite porque não tinha, o órgão competente para liberar não era, tinha que vir, acho que de Porto Alegre. Então tu imagine, por exemplo, se o guincho cadastrado para fazer a remoção tem que vir de Porto Alegre. Do momento que eles acionaram. Pois é, O aí tempo que ia levar para chegar ali. Então é muito importante. Porque às vezes o pessoal acha, não, o pessoal demorou para vir tirar os caminhões. Não, é que tinha que ter uma autorização para poder nós. Às vezes tem que aguardar o IGP e fazer perícia no local. Então a gente tem que ficar lá esperando o IGP fazer. Até teve um acidente que foi semana passada ali na Ponta do Pelotas, um caminhão ali. Isso eu até vi as postagens ali. Nós chegamos no local do acidente, lá era meia-noite. Tá? Nós fomos botar a mão nos caminhões, era quase 4 horas da manhã. A gente teve que aguardar o IGP. Do IGP chegou lá, então agora eles acompanharam nós fazer o nosso trabalho. Porque a gente tinha que soltar os freios do caminhão, dele ia junto. Esse freio, para ver se tinha alguma roda que estava sem freio. Então eles foram acompanhando todo o procedimento, tirar o cardan, fazer a remoção de tombar, porque naquele momento eles já iam fazendo o levantamento. O trabalho de perícia andando junto, né? Junto com o insight. Daí até quando os funcionários nossos lá foram soltar os freios, eles estavam junto com a lanterna iluminando, vendo se realmente tinha freio o caminhão, sabe? Então foi feito. Então demorou muito essa remoção para acontecer por causa disso. E enquanto o IGP não faz todo o levantamento, não se pode mexer. É uma cena de crime, né? Entendeu? Ô Diego, e já houve nessa história de vocês, no caso aí da RB, alguma situação em que, né, quando a gente fala agora em procedimentos, normas, né, temos que seguir a risca tudo, mas surgiu alguma situação onde tudo isso teve que ser deixado de lado e agir, já teve, algo assim? Já teve situações que
Vou dar um exemplo, um acidente que teve aqui na estrada de Bom Jesus, foi um caminhão carregado de café. Eu acho que faz uns 3 anos atrás, me ligou um agente da PRF, Uhum. e eram 5 horas da manhã, eu acho. Digo, Diego, pelo amor de Deus, manda um muque aqui, porque o cara tá dentro do caminhão, tá preso, e precisa de um muque para tirar o cara, que temos que salvar o cara, não sei o quê. Cara, nisso eu liguei para um colaborador nosso e digo, ó, pega o caminhão, corre lá, situação assim, o cara tá dentro do caminhão, tem que salvar o cara. Chegou de volta o caminhão no pátio, acho que eram umas 7h30, 8h. Cara, eu cheguei a me arrepiar, e ele chegou de volta, o funcionário disse, cara, salvemos o cara. Pá. Cara, foi É um trabalho de emergência, né, cara? Foi É um muito trabalho de rápido emergência. aconteceu o acidente, a PRF chegar lá, ele ligou no nosso telefone direto, ele nem acionou o Detran. Ele já ligou com o intuito de nós ir lá e salvar o cara. Questão de emergência mesmo. Já teve caso também de outros acidentes aqui na região, que dos bombeiros foram atender o acidente. E caminhão grande e pesado Pois é, muito. Se não for um equipamento forte, tu não mexe. Tu aumenta o problema. Aumenta o Tá problema. tudo enroscado. Aumenta o Tá problema. tudo enroscado. E os bombeiros já me ligaram, hora 6 horas da manhã, ó, nós estamos com o nosso caminhão aqui, aquela vez, nós não estamos conseguindo mexer. Cara, eu larguei, eu tava me ajeitando para tomar café em casa, eu nem tomei café, eu saí correndo, Uhum. sabe? Quando eu cheguei lá, os bombeiros já tinham conseguido tirar o cara. Mas, assim, ó, a gente tem esse lado humano, Uhum. que se um órgão está lá atendendo e ele precisar de um auxílio para salvar uma vida, a gente vai. Não tem Não preço, tem né? preço. Nossa, com Sabe? certeza. Não, de Eu arrepiar chego mesmo, a cara. arrepiar Olha, porque aquele cara desse do caminhão de burro que estava preso dentro do caminhão lá, cara, tá vivo porque o nosso funcionário chegou lá e conseguiu fazer a operação corretamente e tirar o cara de dentro. Salvar o cara, essa é a Salvar o mais cara. importante, né? Eu tô Salvaram o cara. tentando lembrar, Diego, teve um acidente aqui na Municipal, que na verdade foi um caminhão que acabou caindo à esquerda. Do poste lá aquela vez, né? No poste, Sim, né? foi nós que tiramos Digamos, também. eu acho que foi um dos acidentes mais difíceis que eu vi, assim, de estrutura eu acho que foi uns 4 caminhões, mais Sim, ou menos, né? Foi Diego? uns 2 muque, mais um guincho com rolo para puxar. Foi uma estrutura Para não gigantesca. cair em cima da casa, né? Porque o caminhão caiu, Nossa, digamos, meu na Deus. Municipal, porque assim, ó, ali naquela questão da perimetral ali, ele passa por um trajeto na Municipal ali, Uhum. que, cara, é uma avenida ficou estreita, né? E aí o Uhum. caminhão provavelmente perdeu o freio, alguma coisa assim, e acabou caindo sobre uma casa. Só que se ele caísse um pouco mais, ele derrubava o que tinha da casa. Bom. E ele caiu Ele realmente ficou trancado no poste, ele né? ficou trancado, né? Então, assim, eles tiveram que fazer todo o içamento e depois trazer ele para a pista, sabe? E essas complexidades, eu me recordo muito, assim, de acompanhar. Eu trabalhei 8 anos na área da saúde. Uhum. E quando a gente tinha que levar uma tomografia, uma ressonância, né? A gente vinha o guincheiro operando com a lança, cara, uma precisão cirúrgica, cirúrgica, sabe? E quando a gente está vendo ali esse resgate com essa complexidade, né? Que nem o Diego falou, a dificuldade que ele tem ali de qualquer erro, né, acontecer é uma concentração enorme, né? Ele Sim. tem que ficar muito, muito dentro. Como que é o processo de treinamento desse tipo de mão de obra, Diego? Boa. Existe empresas que prestam treinamento e curso, tá? Nós, todos os funcionários lá, eles têm o curso feito, mas o que principal conta é a experiência, entendeu? Como é que o tempo que eles estão com nós lá conta muito. O curso é interessante, 1, 2 horas, 3 dias, Uhum. meio-dia, um dia, Mas mas a prática não tem, sabe? Então, entendeu? Ele ensina a erguer essa xícara. Ó, tu vai botar a cinta aqui e ele vai erguer no curso. Só que daí na prática, tu vai lá para erguer essa xícara, essa xícara tá carregada. Já não é o mesmo procedimento. Uhum. Então, conforme cada serviço é um aprendizado. Um aprendizado. Aí tem um ponto interessante que acho que bacana a gente falar também, é a questão a partir do momento que a gente tem uma situação que envolve, por exemplo, o transporte de cargas aqui no centro da cidade, a gente tem tido cargas mais complexas, por exemplo, levar sofá para cima Sim. cara, dos apartamentos, isso aí Uhum. tudo. Esse trabalho, Diego, acontece com uma certa frequência também, cara? Sim, acontece. Daí esse serviço é um serviço que o cliente, pessoa física ou jurídica, uma empresa da cidade, contrata nós de forma particular. Para erguer um sofá, botar uma piscina numa casa, Uhum. por exemplo, trabalhos em silo, que dá manutenção. Pois O pessoal aciona nós, que daí a gente vai com os guindastes, que é o caminhão maior,
Esse serviço é direto da ERB, sabe? Que a gente presta ali já, a empresa já presta há 25 anos, Uhum. a toda a região, sabe? Então, esse serviço é de forma particular. E o É. pessoal confunde muito a remoção do Detran com a nossa remoção do normal, sabe? São Mas a gente presta Que são serviços, na serviços verdade, distintos, né? de clientes diferentes. isso. Uma das coisas só que eu não queria deixar passar é a questão da seguradora. Tu falou ali antes, quando a gente faz o acionamento para a seguradora, cada seguradora tem um critério de chamar o guincho ou todas elas ficam fazendo esse leilão, quem atende mais? A seguradora, ela tem, vamos dizer, o veículo tá com a pane no município de Vacaria. Ela tem lá todos os Credenciados. credenciados. Eu não sei te dizer qual é o critério que ela aciona o primeiro guincho ou o segundo guincho, tá? Mas eles têm a tabela deles. Eles já ligam perguntando, tu vai pela tabela ou não? A tabela deles é muito baixa. Entendeu? Muitas das vezes não dá o combustível. E a questão de, por exemplo, menos às vezes, que o custo. Sim, menos que o custo. atender um centro grande, eles não entendem a dificuldade que existe no interior, né? É. Às vezes acaba indo para esse Então, caminho. eles não diferem por região. O custo do combustível aqui é maior que o custo em São Paulo. Uhum. E a tabela é a mesma. Então tem as Entendeu? particularidades, né? Tem. Daí tem seguradoras boas de trabalhar e tem seguradoras mais ruins. Uhum. A gente até brinco, até com o Fofo, que Sim. estava com sim. vocês no outro programa Uhum. aqui. Digo, quer pegar um seguro bom que vai te socorrer? Pergunta pro guincheiro. Olha aí, ó. Porque tem Um bom parâmetro. Muito interessante, né? Sabe por quê? Tu que tá acompanhando a gente, viu, Fofo? Eu acho que tu vai conseguir um parceiro novo de negócio aí. Isso aí, ó. Porque assim, ó, tem empresas que são cadastradas em determinadas seguradoras que não vão pelo preço que elas pagam e pelo prazo de pagamento delas. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, tem seguradora que eles ligam ali que, cara, já sai na hora. Nem vão pedir para ele dizer qual, né, Digão? Não, Não, acho não. que mas assim, ó, acontece muito. Já acontece muito de vir gente fazer um guincho na cidade de Vacaria, vir da cidade vizinha, pela tabela deles, porque eles não quiseram pagar aqui o valor da remoção um pouco mais na cidade. Eles pagaram mais pro outro porque ele veio pela tabela. Então não dá de entender esse critério das seguradoras, sabe? Não consegue entender. Uma particularidade mesmo. Sabe? É difícil de lidar com o segurador. Muito bem, Digão, a gente só tem que mandar um recado, né, para uma turma que, Isso. pessoal, para você que está acompanhando esse podcast, é muito importante que você reconheça as empresas que estão apoiando. Chegamos aí ao 26º podcast, né, Digão? E isso tudo é possível porque essas empresas entendem que aqui em Vacaria é importante ter um canal para falar sobre o assunto que a gente está falando hoje. Então a gente está falando primeiro com o Guto, falei com ele hoje, parceirão nosso da Autovia. Guto, obrigado pela força, obrigado por estar com a gente desde o começo, super importante para nós. Quem mais, Digão? Também temos nossos parceiros, né? Covibras Motos, concessionária Honda para Vacaria e região, né? Sempre trazendo novidade, inovação aí para todos. Então, nosso muito obrigado também pela parceria. Pensou em motos, está procurando? O verão tá chegando, gente. Está tendo verão em Vacaria, tá começando a ficar legal, gente. Nada melhor que em cima de uma motinha, uma Honda aí para você curtir. Muito bem. Franco Multimarcas também, Franquinho, obrigado pela força. Importante, precisou comprar, vender. Franco Multimarcas é uma alternativa aqui de Vacaria muito bem reconhecida. Quem mais tá aí? E Posto da Júlio, né? Posto da Júlio. Para você pro happy hour, se você quer abastecer, troca de óleo, quer comer um Subway de repente, vai no Posto da Júlio, aquele ambiente sensacional, aquela caixona JBL lá tocando umas modas de viola. Dá uma geladinha, cara, no fim de tarde. Vale a pena, hein? Posto da Júlio. Já vi que sábado e domingo vai ter que ter senha lá, viu? O Luciano tá fazendo uma junção lá que, verdade. Posto é o point de sábado e domingo aqui em Vacaria, viu, pessoal? É isso aí. Muito bem, gente. Obrigado pela força de todos vocês. Voltamos aqui pro podcast. Diego, o que mais que é bacana a gente falar sobre o universo aí do guincheiro, cara? Como é que eu vou dizer? A gente procura sempre atender os nossos clientes da melhor maneira, sabe? E às vezes o pessoal pede lá para fazer umas coisas impossíveis. Opa, olha aí, cara. Aí surgiu uma história interessante eu aí. Sabia que vinha, cara. Tem coisa que os caras, como é que eu vou dizer? Eles querem que a gente lida com içamento, muito içamento. A empresa é RB Guinchos, tá? E tem lugar que a gente não alcança, não consegue, sabe? Devido à distância e peso, sabe? Então a gente tenta resolver o problema, atender a necessidade do cliente, às vezes de outras maneiras, entendeu? Dando outros nortes, sabe?
Então, é legal, eu gosto de trabalhar no guincho ali, sabe? Só tem coisas impossíveis que o pessoal pede, sabe? Coisa impossível, né? Coisa impossível. Ivo, tem uma pergunta pra você. Como é que é essa história que até avião a RB já transportou? Conta pra nós como é que foi isso aí, cara. Foi no ano de 22, 21, 22, acho. Foi antes da pandemia ali. Então foi 18, 19. 19, por aí. Passa tempo rápido, né? Sim. Mas assim, foi através também do Detran, né? Fomos numa lavoura aqui em Vacaria e caiu um avião. Acho que chegaram no local, tiveram que desmontar, né? Tirar a asa do avião, porque não cabia no caminhão. Fomos com 2 caminhões e levamos para Caxias do Sul na época. Cara, No aeroporto de olha Caxias do só, Sul. que legal. Sim. Em vez do Detran, de repente foi a ANAC que mandou. Mas eu fiquei pensando, eu falei, será que é a ANAC? Quem tá regulando isso, né? Será que foi voando? Né? Isso aí. É outra. O pessoal brinca que daí o que vocês puxam? A gente puxa de tudo, até avião. Até avião, e Os cara- comprova, né? Eu aposto que eles até receberam para fazer esse frete, com o frete histórico da empresa. Esse fica pros arautos da história, né? É uma coisa que não é comum, né? Aham. Você transportar com guincho aqui um avião, né? O pessoal tirou as asas, um caminhão levou a parte do corpo do avião, né? Sim. E o outro levou as asas. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o meu amigo Ivo. A gente fala muito dessa questão, né? A gente está chegando agora mês de novembro, está bem dizendo a metade do mês de novembro, final de ano, está chegando aí também questão até de viagens e tudo pessoal para fazer, né? E uma preocupação, Ivo, de repente daria para falar para o pessoal de casa o que é, tipo assim, quero evitar dor de cabeça, por exemplo, numa blitz, numa abordagem, ou quando vou sair viajar, de repente, o que seria interessante lembrar para o seu veículo, para o pessoal de casa do seu veículo, assim, alguns caracteres, algumas coisas que é essencial o pessoal lembrar para manter isso em dia, para evitar, no caso, né, de repente cair numa fiscalização, tudo e coisa, e de repente ter que ter o carro recolhido, algo no sentido. Isso, muito bem lembrado, Digão. Assim, normalmente a gente é meio que desorganizado, assim, vou viajar, só pega, bate chave lá e vai embora. Mas as pessoas não lembram, tu tem que olhar o combustível, troca de óleo, os pneus, a bateria, né? Então, assim, não é só pegar e ligar o carro e sair para viajar. Então, cuidar o IPVA, licenciamento, essas coisas, para evitar que o guarda te aborde e o veículo esteja irregular. Sim, Entendeu? perfeito. Porque se tiver irregular, não adianta culpar o outro. Se você está irregular, você vai parar, o Detran vai parar você. Aí não adianta querer ficar brabo lá com a Vitória, com o Diego lá e coisa. Abrir um parênteses ali que acontece muito, é diário isso aí. A pessoa vai lá, mas como é que guincharam meu carro por licenciamento? Se eu paguei? Não. Daí a gente vai olhar no sistema, realmente ele pagou o licenciamento e pagou até a expedição, mas não pagou as multas. Esqueceu uma perna. Daí ele diz, não, mas as multas não é licenciamento. Só que daí a gente explica que o licenciamento do veículo, exercício 2025, que está vigente hoje, ele é composto por vários itens que configuram o licenciamento. Uhum. Dentro de um deles é pagar as multas vencidas, o IPVA e o licenciamento, e não ter restrição de circulação. Às vezes os caras têm restrição de circulação e as pessoas não sabem. Então é muito importante o cara dizer, hoje com o documento digital, Sim. o pessoal não olha mais, não imprime, tem gente que não tem obligativo. Quer ter certeza que está com o teu documento em dia? Vai lá no CRVA e pede para imprimir o exercício 2025. Se não imprimir o documento, tem alguma coisa que está errada. Daí só que isso o pessoal não entende na hora. Eles vão lá, ficam bravos com nós, sabe? Daí a gente explica, assim, eles acabam entendendo, mas às vezes, de repente... Bom, na época que tinha aquela taxinha do seguro obrigatório, que era R$4 e pouquinho, sim. Quantos carros foram presos por causa dos 4 pila? O pessoal acaba não pagando por esquecimento. Às vezes, Eles diziam, não, mas as multas eu achei que não precisava pagar, porque eu paguei o IPVA. Então, Uhum. tem muitos casos que a remoção de licenciamento é por causa das multas. Sabe que... E agora vem feriado, vem dia sábado, no dia 15 tem feriado, dia 20 tem feriado, o pessoal acaba se programando para fazer uma viagem e esquece desses detalhes aí, de não revisar o carro, de não pagar o IPVA, de não pagar o licenciamento, e o que acontece depois? Cai numa blitz, acaba indo para um pátio do Detran. Daí, abrindo um lequezinho só, o pessoal chega lá para liberar o carro depois de preso, daí diz, eu vim aqui liberar o carro.
Daí eu disse, a gente pergunta, tá, que carro é a placa? A gente vai olhar. Está no teu nome o carro? Não. Não, a liberação tem que ser pro proprietário. Ah, mas o agente disse que era só eu vir aqui que eu liberava. Não. Existe uma portaria do Detran, que até vou dizer o número aqui, é 441/2018, do Aí, ó, Detran do Rio Grande tá do na Sul, mão aí. Uhum. onde tem tudo sobre como funciona a liberação do carro. E a gente tem que agir conforme essa portaria. Então, tem gente que chega lá e diz, bah, fica brabo com nós, né? Bah, porque não sei o quê, não tá no meu nome, mas a gente te conhece, ajeita, sabe? Claro. Barbaridade, eu Só que é o seguinte, imagino. aí que o pessoal confunde um pouco. A gente presta serviço pro Detran. E a gente tem que fazer as liberações de acordo com o que o Detran exige para nós não receber uma punição. Então, o pessoal fica brabo às vezes com nós lá, porque a gente exige a documentação que o Detran exige. Então não é eu que dito as regras, Sim. ó, o que tu tem que fazer para liberar o carro. Existe uma portaria que prevê a liberação em caso de pessoa jurídica, em caso de pessoas físicas, em caso de pessoas falecidas, em caso de carro envolvido em acidente de trânsito, carro envolvido em crime. Então tem as portarias que determinam a maneira correta de fazer devolução para que não ocorra a devolução do carro para a pessoa errada. Sim. Entendeu? Parece que eu tô me imaginando aqui o Digão da vida com seu carro chevetão rebaixado, surdina direta, tapado de insufilme e ainda tomou umas canjibrina. Polícia pegou, levou lá e coisa arada, paguei tudo, vou regularizar, chego lá, o nome tá, o carro tá no nome do fulano, comprei de um outro que era do outro, que era do outro. Não ia fazer isso. Não, mas eu sinto para não me processar. Isso acontece, é comum. Aí aqui tá, mas tem carro, pequeno, né? Ó, todos os carros que tá lá é possível de liberação. Não tem nenhum carro que não pode sair do pátio. Só cada caso tem que ver qual é o procedimento para fazer a liberação. E tem carro lá que tá preso no guincho porque o cara disse, mas eu comprei do cara e o cara pegou de não sei quem e não tem mais o contato. Digo, não, mas tá aqui o nome de que tá a pessoa do carro hoje. Não, mas aí lá de outra cidade nem sei quem é. Caramba. E os caras muitas vezes não vão atrás. Tem história aí, tia. Bom, eu cheguei numa conclusão que eu acho que a gente tem que compartilhar. Pessoal, quando a gente recebe uma carta ruim, não brigue com o carteiro, viu? Carteiro não tem nada a ver com essa história. Vamos separar bem as coisas, tá? Quando chega o boleto, quando chega uma carta, o carteiro não tem nada a ver com essa história. É isso que eu cheguei na conclusão. Bom, Diegão, quero te agradecer muito por ter vindo até aqui. É importante a gente entender um pouco mais do mundo de você. Sempre que tiver alguma informação nova sobre o Detran, sobre o teu trabalho, né? Entre em contato com a gente vai realmente conversar sobre isso, porque é importante a gente cumpre o nosso trabalho de levar informação para vocês. Meu amigo Ivo, meu companheiro de Lions, fico feliz que tu tenha vindo até aqui, conhecer nosso humilde estúdio aqui e compartilhar um pouquinho da tua experiência. Eu sei que tu é um grande influenciador digital, temos que deixar registrados aqui. Cara dança. Um dos influenciadores digitais mais importantes da nossa cidade está aqui com a gente também, né? Ele não falou sobre isso hoje, vamos precisar de um programa especial para contar, né? Mas, Ivo, muito obrigado por ter vindo aqui. Nós que agradecemos, foi um prazer ter estado aqui, ainda mais são 26 programas já, né? Então, o Digão, o Lucas estão de parabéns, obrigado por essa oportunidade de colocar os nossos clientes e ouvintes que vão assistir como funciona o Detran e a nossa empresa em Vacaria. Que bacana. Muito bem, gente. Digão, risca a conta e fecha a régua, fechamos por aqui? Fechamos por aqui. Nosso muito obrigado, Ivo, Diego, muito obrigado de coração mesmo, sabe? Fato, vocês, acho que nós tivemos hoje todos os podcasts são especiais, né? E hoje a gente acabou fazendo também um podcast muito especial para poder de informativo, de falar para as pessoas, né, algo diferente. Eu costumo dizer e falar muito que você que está em casa, pega o seu carro, sua moto, vai curtir, coisa nada. Mas olha se o documento está em dia, olha se está tudo ok e tudo. Depois, como sabiamente o Lucas falou, não adianta brincar com o cara do guincho, não. Se você que está errado, não é eles o culpado, não. Muito obrigado de coração a vocês aí por ter participado aí do Acelera Diário. Muito bem, pessoal que acompanhou mais um podcast, muito obrigado pela sua audiência. O Diário de Vacaria continua registrando que é notícia em Vacaria e região. Qualquer momento a gente volta trazendo outras informações. Valeu, pessoal. Até a próxima.